Pessoal, boa noite a todos, todas, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aí para a última aula da semana, né? Para a gente poder começar a descansar aí, curtir o final de semana. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de organização da administração pública no dia de hoje. Nós falamos um pouco sobre autarquias na aula passada, e hoje eu queria trabalhar, pelo menos, as fundações públicas com os senhores, né? Que também é uma outra autarquia aí muito importante neste rol. Então, na aula de hoje, nós começamos a discutir as fundações públicas, tá? Bom, aqui nas fundações públicas, nós teremos que tomar um cuidado, dois cuidados, eu diria. O primeiro deles é vocês compreenderem a função dúbia ou possivelmente discricionária, né, que a administração pública tem em optar pela natureza jurídica da fundação pública. E, num segundo momento, compreender que, caso ele opte pela natureza jurídica de direito público, a fundação pública ganha conotações similares às autarquias. Mas isso vai ser, dentro do processo de compreensão aqui, naturalmente isso vai chegar a ser avaliado por todos nós. Bom, para começar a discussão sobre fundações públicas, a primeira coisa que vocês têm que saber é que as fundações públicas, elas têm origem na iniciativa privada e não na iniciativa pública, tá? Então, as primeiras fundações públicas que nós temos notícia, as primeiras a serem reconhecidas e que vêm à tona, são fundações públicas, ou melhor, são fundações da iniciativa privada. E na iniciativa privada, como se deu a origem das fundações? A ideia que se originou lá é que grandes empresas, pessoas muito ricas, né, elas basicamente separavam parte do patrimônio delas e concedia personalidade jurídica a este patrimônio, para que ele viesse a exercer uma atividade em seu nome, tá? Exercer uma atividade de cunho social. Então, recapitulando, basicamente, o que nós temos? Nós tínhamos empresas riquíssimas, nós tínhamos pessoas também com muito dinheiro, com muito patrimônio, que, em algum momento, entendiam necessário, desejavam que parte desse patrimônio delas fosse destinado a atividades de cunho social. Como funciona isso, gente? Na doutrina administrativista, nós falamos que a sociedade ela é dividida em 3 setores, sabe? Eu teria o primeiro setor, que é o setor público, tá? Toda a estrutura da administração pública. Eu teria um segundo setor, que são os chamados agentes econômicos. Então, todo mundo que atuasse objetivando lucro, tá? Estaria no segundo setor, tá? Da iniciativa privada. Bom, por muito tempo a gente só tinha esses 2 setores. O primeiro setor, que é entidades públicas, e o segundo setor, agentes econômicos. O primeiro setor, atividade pública, preocupada em prestar serviços públicos, né? E o segundo setor preocupado em realizar atividades de cunho econômico, almejando, né, lucro, tá? Então, eu tinha esses 2 setores muito bem definidos. Bom, essa ideia ela persistiu como majoritária, tanto até a década de 70, sabe? Na década de 70, nós temos, em especial pela eleição, né, de 2 figuras políticas bastante icônicas, né,
Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra, nós temos início do que a doutrina chama de neoliberalismo, né? O liberalismo é um pensamento social econômico que surge em meados do século XVI, com Adam Smith, em especial, que cai em descrédito após 1929, né, com as crises econômicas, em especial o crash, né, da Bolsa de Valores de Nova York. E essa ideia é retomada na década de 70 com esses dois presidentes, tá? E quando eles retomam essa ideia, eles fazem frente à ideia que tinha surgido em 1929, calcada nos pensamentos, entre outros, de um economista inglês chamado Keynes, perdão, que entendia que o Estado, né, tinha que ser um Estado social, que prestaria todas as atividades de interesse da sociedade, demandas sociais, e que o Estado teria que atuar no desenvolvimento da economia. O Keynes, então, as ideias dele prevaleceram da década de 20 até a década de 70, quando esses dois autores vêm e volta à tona o pensamento liberal. Qual que é a consequência disso? A consequência é que, com essa visão liberal de Estado, né, mínimo, Estado menor, enxugando os gastos do Estado, isso leva a uma redução do tamanho do Estado, uma redução da atuação do Estado nas atividades sociais, de modo que o Estado, então, deixa de prestar certos serviços de cunho social, mas a necessidade, a demanda da sociedade por esses serviços se manteve, né? Então, por exemplo, o Estado parou ou fazia de forma muito insuficiente a prestação de serviço de assistência social. Então, pessoas mais idosas, que não tinham para onde ir, não tinham familiares e tal, elas basicamente não tinham um local, né, de descanso para pessoas cuidarem delas, os chamados asilos públicos, né? E aí, como fazer? Ainda nós tínhamos idosos necessitando dessas atividades, né, desses serviços, só que o Estado já não estava mais disposto a prestar esse serviço, né? Bom, e aí, o que acontece? Sabendo destas necessidades, sabendo que o Estado não tinha, né, interesse ou disposição de prestá-lo, que surge, então, o que nós consideramos hoje como terceiro setor. O terceiro setor, tá, é chamado de entidades paraestatais, tá? Por que é um terceiro setor? Porque é um setor criado pela iniciativa privada, então criado pelo segundo setor, mas que não pode ser confundido com aquele. Bom, não pode ser confundido porque o terceiro setor, ou o setor das entidades paraestatais, é um setor que tem como pretensão prestar serviços de cunho social, sem fins lucrativos. Essa palavrinha é fundamental, muito importante, tá? Então, o terceiro setor são entidades criadas pela iniciativa privada com a finalidade de suprir demandas sociais que o Estado já não dá mais conta, já não tem mais condições de prestar esse serviço. Então, esse terceiro setor, ele ocupa essas funções. Por exemplo, a APAE, né, Associação dos Amigos, dos Pais e Amigos, né, das pessoas com condições especiais. A APAE é um bom exemplo, né, quer dizer, o Estado já não tinha mais condições de prestar um serviço de assistência mais qualificado para essas pessoas que têm
necessidades especiais, e aí, então, cria-se uma entidade com esta natureza, em regra sustentada pela iniciativa privada, para prestar esse serviço que inicialmente deveria ser do próprio Estado. Isso é o chamado terceiro setor, né, entidades paraestatais. Por que eu estou falando isso? Porque as fundações privadas, elas surgem neste contexto, tá? Da criação do terceiro setor. Então, as entidades privadas são aquelas que estão inseridas neste setor. De modo a suprirem essas demandas da sociedade que deveriam ser supridas pelo Estado. Hoje, senhores, o que vocês devem saber é que essas entidades elas têm personalidade jurídica de direito privado, tá? Então, essas fundações, associações, todas têm personalidade de direito privado. No entanto, tá? Elas não possuem caráter de agente econômico, porque elas não têm finalidade de gerar lucro, tá? E aí é bom destacar para vocês, tá? O fato delas não poderem gerar lucro não quer dizer que elas não possam, eventualmente, cobrar pelos serviços que elas prestam. É o caso da própria FUNSESI, né? A FUNSESI é uma entidade paraestatal do terceiro setor. Ela não pode, né, gerar lucro, mas ela cobra pelos serviços que ela presta. Então, né, todos vocês aí, alunos da FUNSESI, pagam pelo serviço prestado por ela. É importante vocês compreenderem que a não objetivação de lucro não quer dizer que não possa se cobrar pela atividade. No entanto, o recurso cobrado e arrecadado, este recurso tem que ser empregado na integralidade na própria instituição. Tá? Aí não gera lucro. Então, a FUNSESI pega esse dinheiro, paga, né, os seus servidores e usa esse dinheiro na sua própria estrutura, na sua manutenção, aí não há problema algum. Ela só não pode fazer, em hipótese alguma, dividir esse lucro com seus diretores, entregar esse dinheiro para o presidente dela, né, porque aí ganharia uma conotação de agente econômico, de gerar lucro, tá? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Tá dando para compreender como surgem as fundações? Beleza. Então, essas fundações têm esse interesse, né? E elas surgem nesse sentido. Grandes milionários, eu te dar o exemplo de Bill Gates, né, que está divorciando agora aí, provavelmente é o divórcio mais caro da história da humanidade, né? Quem dera nós fôssemos nós, os advogados, que vão receber os honorários dessa causa. Mas o Bill Gates é um excelente exemplo. Ele e a sua ex-esposa criaram a Fundação Bill Gates, né? Que é uma fundação de alguns bilhões de dólares que destina esses recursos a atividades de cunho social. Então, eles financiam pesquisa, pagam bolsas de estudo às pessoas, né, carentes, enfim, eles têm várias ações sociais. Como que o Bill Gates fez? Ele tem lá um patrimônio de bilhões e bilhões de dólares. Ele pegou parte desse patrimônio dele, separou e deu personalidade jurídica para ele, com o objetivo de prestar um serviço específico. Isso é uma fundação, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A Vale criou a fundação, esqueci o nome da fundação, me ajudem aí, essa que está atuando aí com o pessoal das barragens, a fundação... não é Renova, não, é Fundação... me perdi. Renova mesmo, né? Isso mesmo. Obrigado, Alessandra.
Fundação Renova, né? Então, o que a Vale fez? Ela separou, né, uma partezinha bem pequenininha, diga-se de passagem, do seu patrimônio, né? E deu uma função social para ela, que é a função de quê? De prestar auxílio socioeconômico às vítimas, né, das barragens, que, coincidência ou não, são vítimas dela própria, né? Então, essa fundação que está atuando em prol de dar um mínimo de assistência social a estas vítimas, né? Então, o que ela fez? Ela fez isso, deu personalidade jurídica para ela. A Fundação Renova atua independente da Vale, né? Independente com a administração própria, né? Elas têm autonomia e personalidade jurídica própria para isso, tá? Bom, bacana. Então, como eu disse, a origem das fundações está na iniciativa privada. O Estado vê com muito bons olhos a atuação destas fundações, identifica ali um êxito, né, um caso de sucesso, e decide ele também criar as suas fundações. Tá? Então, a diferença das fundações públicas para as fundações privadas é uma só, tá? Pelo menos uma só em um primeiro momento. As fundações privadas, né, o patrimônio privado que ganha personalidade jurídica. Nas fundações públicas, é o patrimônio, é o bem público que ganha personalidade jurídica. Tá? Essa é uma diferença essencial entre ambas. A iniciativa privada é um patrimônio privado que ganha personalidade jurídica. A iniciativa pública é um patrimônio, é um bem público que irá ganhar personalidade jurídica. Tá? Primeira grande distinção. Segunda delas, tá? No caso das fundações públicas, elas, senhores, terão personalidade jurídica privada ou pública, tá? Então, olha que interessante isso aqui. As fundações privadas, elas só terão personalidade jurídica privada. As fundações públicas, não. Elas poderão ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Tá? Portanto, elas podem ser de direito público e ter características similares às autarquias. Tá? Tanto que a doutrina eventualmente chama elas de fundações públicas autárquicas. Tá? Por quê? Porque elas são com personalidade idêntica de autarquia. Então, seus bens são públicos, com características de bens públicos, né? Elas podem usufruir do princípio da supremacia do interesse público, elas atuam com todas as prerrogativas próprias de uma entidade dotada de personalidade jurídica e direito público. Agora, se elas são de iniciativa de personalidade jurídica e direito privado, aí elas terão as mesmas prerrogativas que uma entidade de direito privado. Então, elas não poderão usufruir das benesses, né, próprias do regime jurídico administrativo. Tá? Bom, lembrem-se, senhores, que a escolha compete ao Estado. O Estado que irá optar por uma personalidade ou outra. Seria o que nós chamamos de ato discricionário. Lembram disso? O que é o ato discricionário? Quando a lei concede uma liberdade à administração pública para que ela possa, dentro de critérios de oportunidade e conveniência, que ela possa escolher, né? Que ela possa optar
por um ato ou outro. Então, se a administração pública entender conveniente dar personalidade jurídica de direito privado a ela, assim o fará. Se ela entender conveniente dar personalidade jurídica de direito público, ela assim o fará, né? Vai depender, então, dessas escolhas próprias dela, tá? Só que tem alguns formalismos que terão que ser respeitados quando houver a escolha de uma dessas naturezas. E aí é óbvio que eu vou citar isso agora, tá? Bom, até aqui tranquilo, gente? Tudo certo, né? Vocês estão muito calados aí. Beleza. Veja só, gente. Como eu disse a vocês, quando é personalidade jurídica de direito público, elas vão parecer muito com as autarquias. E no tocante à sua criação, isto vai ficar muito claro, tá? Por quê? Porque quando eu falei de autarquias com vocês, eu disse assim, olha, as autarquias, elas são criadas através de lei específica, tá? As fundações públicas, ambas, tanto o direito público quanto o direito privado, ambas precisarão de lei específica também, tá? Até aqui não há distinção. No tocante, no entanto, se é de direito público a personalidade jurídica da fundação, a lei que a criou concede a ela personalidade jurídica imediatamente à sua entrada em vigor. Tá? Então, se eu crio uma lei, né, se eu tenho uma lei criando uma fundação pública de direito público, na hora que entra em vigor essa lei, essa entidade ganha personalidade jurídica. Agora, se é uma fundação pública de direito privado, aí não. Tá? Então, se é de direito privado, a lei é apenas autorizativa. Significa que a lei, não por si só, não irá conceder a personalidade jurídica. A concepção da personalidade jurídica só virá com um outro ato, que é o registro escriturário, né, da fundação. Como funciona isso, então? Se é uma fundação privada, você tem que ir lá escriturar o estatuto dela, né, fazer assembleia, votar e registrar tudo isso na junta comercial e ela ganha personalidade jurídica. Se é uma fundação pública de direito privado, eu preciso de uma lei específica autorizando a criação dela. Aí eu pego essa lei, coloco debaixo do braço, faço o estatuto, faço a assembleia e registro. O ato de registrar é que irá conceder a personalidade jurídica dela, e não a lei. A lei só autorizou ela. Então, olha aqui que distinção importante. A Fundação Pública de Direito Público é criada com a entrada em vigor da lei. A Fundação Pública de Direito Privado é criada com um registro em cartório da fundação, com uma lei autorizativa previamente determinando este ato, tá? Então, vai aí uma importante distinção entre ambas, tá? E aí, para extinguir essa entidade, a regra também é a mesma e prevalece nesse sentido. Então, se eu tenho a pretensão de extinguir uma fundação pública, tá? Se é de direito público, em respeito ao princípio, né, da instrumentalidade das formas, que a gente já levantou ele aqui, é um princípio que vai determinar que
os atos formais que ensejaram a criação de um ato público, de uma entidade pública, devem ser os mesmos atos formais adotados para a sua extinção, né? Então, nessas condições, aqui não é muito diferente, não, tá? De modo que as fundações públicas de direito público precisarão também de uma lei específica determinando a extinção delas para que elas possam, de fato, deixar de existir no campo jurídico, tá? As de direito privado, as fundações públicas de direito privado, da mesma forma, precisarão de uma lei autorizativa da sua extinção, mas, de fato, essa extinção só ocorrerá com a baixa, né, do registro em cartório da pessoa jurídica, né? Realizado todo este ato, elas também estarão extintas. Tá? Bom, seguindo. Então, olha, são entidades, né, as fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica própria, de direito público ou de direito privado, que tem um patrimônio que vai ganhar essa personalidade jurídica, criadas por lei ou autorizadas a serem criadas por lei, né? E que terão uma atuação de cunho social. Senhores, aqui é um ponto muito importante, um ponto-chave. A finalidade das fundações públicas. A finalidade das fundações públicas são atividades de cunho social. Tá? Hugo, o que seria uma atividade de cunho social? São todas as atividades descritas como de direito social, lá no artigo 6º da Constituição Federal. Todas elas poderiam, em tese, ser exercidas pelas fundações. Deixa eu ler aqui para vocês, né, se recordarem. Artigo 6º, que apresenta o rol dos direitos sociais. Veja só. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Tá? Bom, é claro, senhores, que nem todos os direitos sociais podem ser prestados pelas fundações. E eu, obviamente, explico um pouco isso, tá? Há algumas atividades sociais, ou todas elas, todas as atividades sociais, melhor dizendo, de cunho social, elas são equiparadas a serviços públicos, né? E na doutrina, nós classificamos os serviços públicos entre serviços típicos e atípicos. Isso foi um tema que eu já debati com vocês aqui em outros momentos, né? Quando eu estudei autarquia, se não me falha a memória. Há serviços públicos típicos que a iniciativa privada não pode prestá-los. Só entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Por quê, Hugo? Porque são atividades que, dada a sua natureza, elas só serão prestadas se o Estado tiver condições de impor, de obrigar a iniciativa privada em realizá-las, né? Poder de polícia administrativa é um excelente exemplo, Alessandra, que você bem lembrou aí, né? Então, vamos dar o exemplo, Alessandra, das multas de trânsito, né? Ou das multas pelo descumprimento dos protocolos, dos decretos do Covid aí, né?
Então, eu baixo lá um decreto falando assim, olha, todo bar tem que fechar agora até às 22 horas. Beleza, Alessandra? Autarquias, né? A Anvisa, vamos pegar a Anatel, aí, um excelente exemplo. A Anatel, ela presta um serviço de polícia administrativa, então ela fiscaliza e, eventualmente, né, sanciona entidades telefônicas, empresas de concessão de telefonia no Brasil, né? São as chamadas agências regulatórias, autarquias. Então, para que elas possam impor protocolos, regras de como essas empresas telefônicas devem atuar, para eventualmente poder fiscalizá-las, impor multa, penalidades a elas, tem que ser uma autarquia, ou pelo menos uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, porque a imposição só vem com o efetivo exercício do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Tá? Então, as atividades de cunho social, que são diversas, como vimos, saúde, educação, eventualmente segurança, moradia, assistência social, algumas delas, tá, só poderão ser prestadas por fundações públicas de direito público. Por quê? Porque vai ter que impor uma obrigação ao terceiro, né? E aí são serviços típicos. Agora, os serviços atípicos, estes eventualmente podem de fato ocorrer, tá? Então, serviços como educação e saúde, nós chamamos de atípicos por quê? Porque o Estado pode prestar esse serviço e eventualmente deve, mas nada impede que a iniciativa privada também o faça. Né? Então, educação. A iniciativa privada pode prestar serviços educacionais, né? Da mesma forma que o Estado. E aí a gente chama de atípico. E aí são serviços que podem ser prestados por fundações públicas de direito privado. Então, compreendam, senhores, que dentro daquele critério de discricionariedade que eu citei há pouco, né, a opção ela se faz presente também avaliando com muito cuidado a finalidade da fundação. Porque se for uma finalidade na prestação de um serviço típico, aí nós teremos, de fato, muito pouco espaço de escolha, né, do administrador público, porque as fundações públicas de direito privado não poderiam se encontrar neste seleto rol, tá? Tranquilo, gente? Deu para entender um pouquinho aí do que seria as fundações públicas, tanto direito público quanto direito privado? Beleza. Nós temos um tempinho ainda. Eu queria fazer uma bela de uma introdução à terceira categoria de pessoas jurídicas, que seria as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Eu não queria, de fato, entrar nelas hoje, porque eu acho que é mais proveitoso a gente pegar uma aula só para discutir sobre elas, mas alguns pontos eu queria já poder introduzir, até pelo andar aqui da hora, que a gente tem um tempo ainda, eu queria descrevê-las um pouquinho para vocês, tá? Bom, veja bem, o que se trata as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Até agora, vocês viram que o Estado, como agente político, ou como autarquia, ou como fundação pública de direito público, ele é dotado, revestido, né, de várias prerrogativas, de vantagens, de desigualdades e privilégios, né, perante o privado, o particular. Quando mesmo, estando como fundação pública de direito público, privado, perdão,
ainda assim, ele está limitado na sua atuação, tendo em vista que ele vai atuar só em atividades de cunho social. Além disso, né, sem finalidade de lucro. Mas poderia o Estado atuar como se fosse do segundo setor? Seria possível o Estado atuar como agente econômico, almejando lucro? Né? Essa questão foi posta. Só que, quando se discutiu a possibilidade efetiva do Estado atuar nessas condições, algo foi levantado. O que foi levantado? Nós sabemos, pela leitura da Constituição Federal, em especial do artigo 170 e 173, né, que a esfera econômica do Estado brasileiro ela é regida por dois princípios, né? O princípio da livre iniciativa e da igualdade concorrencial. Dentre outros, estes são os mais importantes. Vamos só ler aqui esses dispositivos para vocês compreenderem de fato como funciona. Olha só, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a tomada, todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive, né, mediante tratamento diferenciado conforme impacto ambiental, redução das desigualdades regionais sociais, pleno emprego, tratamento sobre empresas de pequeno porte. Entre outros, tá? Vejam só. Então, estes dois princípios regem, né, a atuação do Estado e da economia no Brasil. Então, quando a gente fez a leitura desse dispositivo e conhecendo a natureza jurídica das entidades dotadas de personalidade jurídica e direito público, o que nós vamos efetivamente constatar? Que se o Estado estiver autorizado a atuar como agente econômico, mas atuando com a sua personalidade jurídica de direito público, ele estaria violando estes termos, estes princípios constitucionais. Por quê? Porque se eu falar em igualdade de concorrência, ela não existe se eu tenho uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Uma entidade, né, como vimos, que tem o seu patrimônio revestido de privilégios, como a impenhorabilidade, imprescritibilidade, imunidade tributária, né, ela não paga tributos no seu patrimônio, um patrimônio que não poderia ser eventualmente, né, conscrito, assim, que não poderia haver impedimentos no uso dele. Entidades que têm prazos processuais em dobro, entidades que teriam uma infinidade de vantagens para com o particular. Né? Só essa imunidade tributária, nós estamos falando aí que esse agente econômico de direito público, se ele, caso existisse, ele não pagaria tributos, né, na ordem de 36%, né, geralmente 36% do que a gente presta de serviço, de venda de bens, são tributos. Então, eles teriam uma vantagem muito grande. E a interpretação que se deu que violaria, tá? Violaria
estes princípios se o Estado atuasse como agente econômico por intermédio de entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Isto, senhores, então, força o Estado a dar regulamentação e prever a possibilidade de criação de um novo rol de entidades que vão compor a administração pública indireta, que são as chamadas, né, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas entidades, como veremos na próxima aula, elas se equivalem, tá, ao segundo setor. Então, elas terão as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos, a mesma personalidade jurídica de entidades do segundo setor, né, os chamados agentes econômicos, tá? Então, o que nós veremos é que essas entidades, de igual modo que veremos, né, que se tem nas empresas privadas, nas diversas categorias de empresas privadas, dos indivíduos que prestam serviços, é que o status jurídicos das empresas públicas e sociedades de economia mista serão similares a eles. Isso não é por acaso, é porque, se de fato o Estado tem a pretensão de atuar como agente econômico, né, atuar na economia, no mercado, almejando lucro na prestação de serviço ou na entrega de produtos, ele deve ter as mesmas condições concorrenciais da iniciativa privada. Por isso que, né, você tem a possibilidade de ir no Banco do Brasil e ser consumidor do Banco do Brasil, ou escolher uma outra entidade, né, uma outra instituição financeira. Então, você pode ser consumidor do Banco do Brasil, ou do Santander, né, ou do Bradesco, do Itaú, ou da Caixa Econômica Federal, né? Então, eu tenho um leque de opções que vão da iniciativa pública à iniciativa privada. E essencialmente, cada uma delas vai oferecer vantagens a você, mas todas estão ali, em tese, concorrendo em pé de igualdade. Então, né, elas terão que se otimizar, elas terão que atuar de modo a prestar um serviço cada vez melhor, mas partindo do mesmo pressuposto, partindo, né, dos mesmos termos de largada, tá? Bom, então, senhores, é essa a premissa inicial que teremos com relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, que será o tema aí de objeto de estudo nosso na próxima aula. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma questão final aqui para ser levantada? Nós podemos concluir a aula de hoje? Não, professor, tudo certo. Boa noite. Beleza? Então, tranquilo. Então, boa noite a todos, né? Quero desejar para as mães aí da sala aí, né? Um feliz Dia das Mães, e a todos ainda que, né, tenham o prazer de desfrutar aí a presença das suas mães neste domingo. Dei um abraço aí, meu nome, para elas. Bom descanso, tá, gente? Até semana que vem. Obrigada, bom descanso para você. Para você também.